Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre ervas medicinais. O que são ervas medicinais? O que se considera ervas medicinais? Hoje, esse conceito de ervas medicinais é realmente muito amplo. Por quê? Descobriu-se que todas as plantas são medicinais. O que há muitos anos atrás eram algumas que haviam sido informadas, que as pessoas falavam que eram medicinais. Mas com o passar do tempo, as pessoas, ao longo dos anos, as informações foram sendo repassadas e depois que surgiu a internet, isso se divulgou demais pelo mundo. Se nós pensarmos, por exemplo, na medicina ayurvédica, na medicina indiana, no globo terrestre, você verificar que o Brasil e a Índia estão mais ou menos localizados na posição. Então, as terras são mais ou menos iguais e as ervas medicinais estão mais ou menos iguais. As plantas são mais ou menos as mesmas. Tem umas mais, outras menos. Mas tem muita similaridade com a medicina indiana e com a Índia, com as terras da Índia e com as plantas da Índia. Então, isso veio crescendo ao longo do tempo, e conhecimento vem chegando a todos nós. Mas também os estudos científicos se aprofundaram. Então, hoje, a gente vê o seguinte: você pega uma folha de manga, uma folha de goiaba, uma folha de abacate, uma folha de mamão e milhares de plantas que são medicinais. E você, às vezes, passa pelo jardim, passa pela rua, passa por uma praça e você não sabe que aquilo é uma planta medicinal. Está plantada ali na sua frente. Você vê uma goiabeira ali, fala a goiabeira, a goiaba é um alimento funcional, a folha da goiaba é uma folha medicinal, a casca da goiaba é medicinal. Olha que coisa fabulosa. A manga, o abacate, o caroço do abacate é excepcional. Ele é preparado realmente com tintura e ele cura muitas doenças. Então, eu até essa semana, passando ali, me perguntou: doutor, por que você não dava as receitas pelo vídeo? Eu disse: olha, eu acho antiético porque cada pessoa é uma pessoa. O que serve para um não serve para outro. Então, a gente não pode ficar falando sobre isso, porque você pode tomar alguma coisa e se intoxicar, se inflamar, e depois falar: o doutor Roberto que falou lá no vídeo dele que isso aqui é bom para isso. Então, eu me comprometo profissionalmente. Eu acho que não é isso que eu desejo para ninguém. Pelo contrário, eu quero que você tome a sua erva medicinal, o seu alimento funcional e você fique saudável. Para isso, a gente estuda tanto, para passar para vocês que você valoriza as plantas medicinais. E você tem hoje milhares. E muitas vezes a gente tem observado, e eu tenho observado isso ultimamente, que existem sempre palavras contrárias. Uma erva baleeira, uma espinheira santa, uma nogueira negra, dente-leão e tantas outras. Eu podia falar com vocês aqui durante 1 hora sobre plantas medicinais. Eu tenho livros aqui que falam de todas elas, todas, assim, são centenas, porque tem livros e livros e livros e livros e livros que falam sobre as plantas e sobre as suas ações na saúde das pessoas, com trabalhos científicos comprovados. Mas aí você tem sempre alguém tentando falar contra, e quando alguém falar para você que isso não é científico, diga para ela: você não conhece desse assunto. Pode dizer claramente. E você vai no PubMed, você vai no Google Acadêmico e procura sobre aquela planta medicinal, você vai achar milhares de trabalhos científicos sobre ela que tratam de muitas doenças. Então, toda vez que alguém falar para você que o que você está falando não é científico, que ele não tem conhecimento daquele assunto, ele está falando para descartar. Principalmente se ele for um profissional de saúde, ele pode falar isso para você. Mas se ele for um profissional consciente, se ele for um naturopata, se ele praticar medicina integrativa, como nós praticamos dentro da medicina naturopática, da medicina ayurvédica, medicina indiana, medicina chinesa, ele vai falar para você: realmente isso aí funciona assim, isso é verdadeiro. Mas tem muita gente que é contra, porque às vezes tem outros compromissos que não é com a sua saúde. Então eu te falo muito tranquilamente. Você tem uma horta na sua casa, você já imaginou o que a couve pode fazer para você? O espinafre, o agrião, a mostarda, a salsinha, o coentro, você já imaginou? As frutas que você pode ter na sua casa, a uva, a pera, a maçã, a amora, a folha da amora, imaginou isso? Não é fabuloso? A gente fica pensando
Por que alguém fala contra, mas eu vou falar a favor? Então, cada vez que você falar o nome de uma planta, pesquise sobre ela. Lá no Google, põe lá, nogueira negra, e dá uma olhada. Dente de leão, dá uma pesquisada. Hoje o conhecimento é democrático. Você não depende da palavra final de ninguém. Você pode ser um autodidata. Você pesquisar e falar assim, olha, eu não imaginava, fui lá no doutor, eu estava sentindo isso, ele me receitou essa erva, mais essa, mais essa, mais essa, 3, 4, 5 ervas juntas, né, que isso é realmente uma terapêutica, ele tem que saber isso. Isso faz parte da fitoterapia, isso tem que ter esse conhecimento científico, saber que você pega essa erva, mais essa, mais essa, mais essa, junta e dá com algum suplemento, né, para você fazer um equilíbrio de tudo isso, e você trata e você fica bem. Sabe qual que é o mais importante? É que você aprende a se tratar. Você não fica dependente de mim nem de outro profissional. Você sabe, olha, para esse mal que eu tenho, quando eu tenho, eu vou tomar. Então você toma e você sara. E se por acaso tiver uma recidiva, você faz, eu vou fazer isso. Mas se você mantiver o seu padrão de vida normal, não intoxicar o seu organismo, nem inflamar o seu organismo, você não vai ter necessidade disso. Mas você vai abrir na sua vida um leque de conhecimentos novos, de pesquisar isso. Quem sabe você está me ouvindo agora, você se torna um praticante da medicina naturopática. Você se torna um naturopata. Quem sabe? A partir daí você começa a pesquisar, às vezes para poder tratar de você mesmo, como eu fiz comigo. É um grande testemunho que eu tenho na minha vida profissional. Eu sou advogado também, e aos 65 anos eu voltei para a universidade para estudar. E eu aprofundei dentro da medicina naturopática, muito. E já são 7 anos. E muitas coisas para tratar de algumas coisas que eu também preciso cuidar disso, porque até agora ninguém conseguiu resolver o problema. E a gente conseguiu um excelente resultado e eu fiquei livre. Você também pode fazer isso. Eu te dou essa palavra de força. Não acredite quando alguém fala contra qualquer planta medicinal. Ah, isso aqui tem efeito colateral, porque isso aqui causa isso. Não tem o menor fundamento. Quando você está tomando a quimioterapia, você não pode tomar isso, pode tomar aquilo. Não existe isso. Se foi prescrito para você por um profissional especializado, você pode saber que é muito bom. Vai ajudar. Tudo só vai ajudar, porque tudo que nós prescrevemos não tem efeito colateral e nem tem contraindicação. Lógico, tem muitas ervas medicinais e muitos nutrientes, minerais, muitas vitaminas e minerais que você tem que ter certo cuidado. Muitas ervas medicinais não são recomendadas para gestantes, para pessoas que têm alguma comorbidade, mas isso a gente sabe. Então a gente tem esse certo cuidado. Grave, então, é realmente uma situação que muita coisa realmente não pode, porque você tem uma outra vida dentro de você e você tem que ter uma certa preservação disso. Mas é muito importante que você saiba dessas coisas. Marque um novo tempo em sua vida. Comece a olhar isso de forma diferente. Se você tiver a oportunidade de conversar conosco, converse conosco no consultório. Quem sabe você tem uma aparência de saúde e tem alguma coisa. Você quer saber. Você vai aprender. Fala assim, olha, que maravilha. Agora eu aprendi que isso é importante para mim. E passa para frente. Não adianta nada você ter um conhecimento e você não passa ele para frente. É inútil. O que você aprendeu, você tem que passar para as pessoas. Ensina as pessoas. Tem como te ensinar, mas ensina correto. Ensina corretamente. Como? Ela faz primeiro. Então ela fala assim, eu sou o resultado científico desse tratamento. Então a comprovação científica sou eu. E você não tem como falar não. Porque eu tinha isso e não tenho mais. Eu tinha uma diabetes e eu sarei. Eu tinha câncer e eu sarei. Eu tinha uma esclerose múltipla e eu sarei. O meu filho tinha autismo e ele sarou. O meu pai ele hipertenso e ele sarou, certo? O meu parente, uma pessoa da família, tinha uma doença mental e ele sarou. Minha avó tinha Alzheimer e sarou. Então, a comprovação científica são as pessoas. Isso é muito importante que você saiba disso. Eu queria passar essa mensagem hoje justamente nesse sentido. Assim, numa conversa franca, aberta, tranquila, porque eu tenho 72 anos e eu acho que eu tenho 28 pela frente, que eu quero chegar até os 100. E nesses 28, eu quero fazer tudo o que eu puder para ajudar e informar o maior número de pessoas sobre a medicina naturopática, que é a medicina da vida, que você come em qualquer lugar. Você vai numa feira, se você conseguir fazer uma higienização lá, você está de lá almoçado. Você passa com a couve, como o espinafre, como o brócolis, como o tomate, como
um pimentão, e vai comendo as coisas que você pode comer cru, um chupão laranja, com um abacaxi, um pedaço com um mamão, com um melão, com um abacate, você não dá conta de comer. Você está alimentado, está nutrido. Olha que fantástico. E não fica comendo coisas que a propaganda fala que é bom, que é isso, que é aquilo, que botou isso agora, tem isso. Não tem. Nada substitui o alimento natural. Nada. Não tem, isso aqui tem vitamina D junto, tem não sei o quê. Conversa. Não tem. É tudo uma forma para que você saia daquilo que é o correto. Alimentos naturais, alimentos funcionais, fitoterápicos, vitaminas, minerais, hormônios bioidênticos, precursor de hormônio e mais nada. Você vai ter uma vida muito saudável, mas muito saudável. Você tem milhões de coisas para você comer. Essa é a nossa mensagem para você. Espero te encontrar uma oportunidade para poder te ajudar a você se conhecer, conhecer suas necessidades, aprender e passar para frente. Ensinar outras pessoas a se conhecerem e se curarem e também se não adoecerem, que é o mais importante, não terem uma doença. Boa noite e muito obrigado a todos.